Bom dia, boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Bom, para você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez, eu gostaria de lhe avisar que este vídeo é uma live feita no Facebook. Sendo assim, vai ter momentos em que eu vou parar de falar o que eu tô falando, vai ter momentos em que eu vou falar uma coisa aleatória, vai ter momentos em que eu vou esquecer o que eu tava falando, vai ter coisas que eu vou, talvez vá falar que eu vou falar, vai chegar no final do vídeo e eu não vou ter falado, né? Enfim, coisas assim. Uma outra coisa importante para você que está vendo aí num futuro distante ou talvez não tão distante, é que nesse momento inicial, enquanto eu estou esperando chegar mais gente, e uma vez que eu não tenho noção de tempo, eu preciso que alguém, por favor, me avise quando eu puder começar, né? Mas enfim, enquanto eu estou aqui esperando para ter gente suficiente para eu começar a falar, né? Eu vou ficar aqui falando de coisas não tão relevantes para entender sobre o tema de hoje, que é a viagem que a família real e a corte portuguesa fizeram para chegar até o Brasil, uma viagem assim maravilhosa, na minha opinião, né? Que tipo de coisas eu vou ficar falando? Geralmente eu fico falando, no início eu ficava falando umas coisas aleatórias, mas aí me ocorreu que esse tempo pode ser melhor gasto. Falando, por exemplo, que essas lives, o meu objetivo é falar da história do Brasil e falar da história do Brasil através da história da capoeira, né? Obviamente a capoeira ela não está envolvida na viagem da família, na vida da família real, né? Mas não tem como entender o Brasil do século XIX sem conhecer este momento, né? Então, é, eu tenho que falar, já que a capoeira a história da capoeira está intimamente ligada com a história do Brasil, sendo inclusive essa a minha justificativa para contar a história do Brasil contando a história da capoeira, né? Ou será que eu conto a história da capoeira contando a história do Brasil, né? É, uma pergunta curiosa, né? Já que eu faço as duas coisas. Tudo depende do ponto de vista. Bom, enfim. Uma outra coisa interessante que eu acho que é interessante de dizer é que em geral eu utilizo músicas, né, para falar sobre o tema. Afinal de contas, a capoeira é então, na minha opinião, né, tem raízes africanas e na África, né, no continente africano, algumas culturas africanas, pelo menos, eu não sei se todas, e eu não sei quais são, mas eu sei que pelo menos a etnia Fon, né, porque afinal de contas eu não tenho condição de conhecer todas as milhares de etnias que existem no continente africano, que é a terceira maior massa de terra do mundo, né, gente? Ninguém é capaz disso, né? Mas, enfim, eu sei que na etnia Fon a música é uma coisa muito importante, né? O tanto que os contos tradicionalmente são contados começando e terminando com uma música, e em geral tem uma ou mais músicas no meio, né? Então, assim, a música é uma coisa importante em culturas africanas, ou se não, pelo menos na cultura Fon. E sendo que os Fon são um povo lá do Benin, né, uma etnia do Benin, e o Benin é próximo lá da região do Níger, do Togo, enfim, que é tradicionalmente território dos Yorubás, né? E os Yorubás, para quem não sabe, são o povo que mais influenciou a cultura baiana, assim, pelo menos na minha perspectiva, né? Por exemplo, quando a gente pensa em religiões, e a Bahia, é claro, a cultura baiana influenciou a cultura brasileira, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em religiões de matriz africana, a gente não costuma pensar numa religião dos voduns, por exemplo, né? Que é a religião da etnia Fon, né? Não, a gente pensa nos orixás, a gente pensa em Iemanjá, Oxalá, Exu, né? Então, assim, né, tem uma proximidade cultural dos Fon com os Yorubás, né? Pelo menos eu acho que tenha. É, então, com certeza a etnia Fon tem um impacto também na história brasileira, até porque a maior parte
dos escravos do Brasil vieram lá do porto de Dahomey, né? Não sei agora de que cidade era, mas enfim, era um porto lá do reino de Dahomey. E mais do que isso, a capoeira, nós capoeiristas contamos nossa história através da música, né? Então, nada melhor do que utilizar uma música para entender a história da capoeira. E mais do que isso também, eu particularmente acho que fica mais legal assim, né? Então, enfim, já deu aqui uns 5 minutos desde que eu comecei, eu acho que já tá bom. Então vamos começar a falar sobre essa maravilhosa viagem que a família real fez para o Brasil, né? Bom, mas primeiro eu acho que a gente tem que relembrar alguns pontos, né? Já que essa história a gente viu no vídeo passado, né? Até os preparativos dessa viagem, como foi que eles tomaram essa decisão, por que é que tomaram a decisão de fazer algo inacreditável, eles, né? De pegar toda a corte e mudar para uma colônia. Nenhum rei na história da humanidade, até onde me consta, pisou os pés numa colônia, além do rei de Portugal, né, que inclusive foi coroado na colônia, né? Olha que maravilha, né? O Brasil sempre superando as expectativas, claramente. Então, o que acontece, né? Então vou só relembrar, porque eu tenho certeza que viu o vídeo da semana passada, né? E também viu o vídeo da semana retrasada, da semana retrasada, da semana retrasada, da semana retrasada. E eu acho que também teve mais uma semana com alguns vários res na frente, mas enfim, que é para falar sobre a Guerra de Independência dos Estados Unidos da América, que é um evento muito importante, mundialmente falando, isso é muito impactante americanamente falando, e obviamente se é importante para o contexto americano, é importante para o contexto brasileiro, já que nós brasileiros também somos americanos, né? Assim como estadunidenses, canadenses, nicaragüenses, hondurenses, argentinos, uruguaios, enfim, né? Todos somos americanos. E os 3 vídeos que a gente fez que a gente conversou sobre a Revolução Francesa e as Guerras Napoleônicas. Uma vez que as Guerras Napoleônicas só aconteceram por causa da Revolução Francesa, aconteceram dentro de todo um contexto da Revolução Francesa, né? Inclusive a Guerra da Independência dos Estados Unidos influencia a Revolução Francesa, né? E as guerras napoleônicas é o que vão fazer com que a família real decida vir para o Brasil, né? Quer dizer, a gente conversou, né, que Portugal tinha o tratado, acho que de Wintes alguma coisa, o nome não importa muito, mas enfim, que é um tratado de 1300 e pouco, né, de amizade eterna e auxílio mútuo com a Inglaterra. E Napoleão, querendo ferrar com a economia inglesa, né, proibiu que os países europeus comercializassem com a Inglaterra, né? E, se eu não me engano, em 1806, com um bloqueio continental. Só que, antes de fazer esse bloqueio continental, ele ficou lá mandando Portugal parar de comercializar com a Inglaterra. E o Dom João VI, malandro como ela, falou que ia parar, continuou a comercializar. Napoleão descobriu, aí ficaram lá negociando um tempão com Napoleão para ficar enrolando, enquanto negociavam lá com a Inglaterra. E aí, pum, nessas negociações, o João VI pegou e fez o projeto de mudar a corte para o Brasil, enquanto que o Napoleão decidiu que ia invadir Portugal e dar um basta, né? E aí chegamos no momento em que estávamos, né? No dia, deixa eu ver qual foi o dia, porque eu não sei data de cor, gente.
sinto muito, mas história, data não é realmente, não é a coisa mais importante, não é a coisa essencial. O importante são os fatos e como eles se relacionam e como eles se sequenciam, né? É o seguinte, eu não sei onde foi que eu anotei aqui a data da partida deles. Fazer o que? É uma pena. No vídeo da semana passada deve ter. O importante é que mais ou menos lá no final do ano de 1807, Dom João VI e a família real e a corte portuguesa, entre várias outras pessoas importantes, embarcaram lá no meio daquela confusão que estava ocorrendo, né, lá com o povo todo revoltado, indo e foram descendo o Rio do Tejo. E aí, deixa eu ver que eu anotei aqui o horário em que eles os horários aqui tudo bonitinho. Então, ó, vou pegar aqui, ó. E aí, às 7 horas da manhã do dia 29 de novembro, o vento do mar parou de soprar forte no continente, depois de 2 dias soprando forte, né? Eu falei que a viagem acabou por causa do tempo tendo que ser adiada por mais uns dias, por causa desse vento. Depois de 2 dias, o vento estava soprando forte direto em direção ao continente, parou, permitindo que eles partissem para a viagem, né? A chuva que estava tendo também parou, o sol começou a brilhar e a corte partiu, né? E aí, por volta das 3 horas da tarde, às 15 horas, a esquadra inglesa saudou o pavilhão real da nau que conduzia o príncipe regente e que deixava a Barra do Tejo, né? Com uma salva de 21 tiros de canhão. E aí, se eu não me engano, é o Príncipe Real também, que é a embarcação que o Dom João VI também dá lá as salvas de 21 tiros de canhão. E aí, no caso, foram trocados pelo Príncipe Real e pela HMS Bergen. E aí, uma atitude amistosa, né? O Dom João VI, o Sidney Smith e o Strangford se reuniram. E aí, por 3 horas, eles ficaram lá fazendo, inspecionando os navios, arranjando os últimos detalhes da fuga, né? Coisa e tal. E aí, né, durante essas inspeções eles concluíram que os navios portugueses estavam um lixo, em que inclusive o navio do Príncipe Regente, que era a nau capitania lá da esquadra portuguesa, não era adequada para o príncipe, mas o Dom João VI recusou o convite de ficar lá no navio amplamente confortável da frota inglesa, porque afinal de contas iria ser muito politicamente incorreto, né? Iria demonstrar uma dependência muito grande e isso não é muito legal, né, para a imagem. E política é uma coisa que mexe muito com a imagem, né? Então ele recusou. Mas já que eu mencionei das péssimas condições dos navios portugueses, né, que estavam dessa frota, eu vou dizer como é que era uma viagem básica aqui, rapidamente, para ir de Portugal para o Brasil, né, atravessando o Atlântico. Eu vou ler aqui porque são muitas informações em geral, né? Eu sei só o geral aqui na minha cabeça, está tudo formado, mas enfim, é nome de comida, essas coisas, então vou ler aqui, tá? Os navios portugueses, eles foram descritos da seguinte forma pelo livro 1808, como um príncipe medroso, uma rainha louca, uma corte corrupta, enganaram Napoleão, mudaram os rumos da história de Portugal e do Brasil. O nome é mais ou menos uma coisa assim. Foram descritos da seguinte forma: durante o dia, sob o sol equatorial, se transformavam em em autênticas saunas flutuantes. Uma maravilha, né? Tem toda uma descrição explicando por que isso acontece, mas
o importante pra mim no momento é o resultado, né? É quente pra caramba, né? E as necessidades fisiológicas, né, foram feitas como... não tinha... A gente está falando de uma época antes do encanamento, né? Essa invenção maravilhosa do ser humano. Então, as necessidades eram feitas nas cloacas, que são descritas da seguinte forma, pelo 1808. São plataformas amarradas à proa e suspensas sobre a murada dos navios, e era por onde os dejetos eram lançados ao mar, né? Bom, enquanto comida é uma coisa muito importante, eu pelo menos considero, né? Apesar de que apesar de que os senhores de escravos, por exemplo, consideravam que comida era um luxo que os escravos, por exemplo, não precisavam ter, apesar dos malditos capitalistas dos séculos 18, 19 e 20 considerarem que comida também era um luxo, que não era necessariamente necessário os funcionários se alimentarem bem, né? O tanto que salário nunca foi uma quantidade suficiente, né? Mas enfim, a comida eu pelo menos considero como uma coisa necessária, né? Então falemos de comida. O que era a comida nas frotas portuguesas, nas navios portugueses? É basicamente biscoito, lentilha, azeite, repolho azedo, carne salgada de porco ou de bacalhau, e para beber vinho, né? Vinho obviamente de baixa qualidade, porque a água era uma coisa assim que estragava, né? Enchia de bactérias e fungos. Então não era uma coisa muito legal você levar água, né? Então, por exemplo, nos navios portugueses, espanhóis e franceses você tinha o consumo de vinho. Nos navios ingleses tinha consumo de cerveja, né? E é por isso que os piratas, eu creio que seja por isso que os piratas têm a fama de ficarem bebendo tanto rum, né? Porque não tinha como ficar na embarcação bebendo água, né? Então se consumia bebidas alcoólicas, né? Bom, e além disso, os depósitos de mantimentos, né? É uma coisa assim maravilhosa, porque pensa só, gente. A gente está falando do século XVIII, né? Porque, enfim, 1808 pode ser século XIX na prática, mas fazia só 1817, né? Só faziam 7 anos que tinha acabado o século XVIII, né? Então, o que são 7 anos perto de 100 anos, né? Então, assim, século XVII, século XVIII, século XIX é aquela maravilha, né, de higiene pessoal, em contexto europeu, né? Assim, né? Porque, por exemplo, no caso, por exemplo, banho, até no século XX, né? Na Europa, por exemplo, se tomava 2 vezes no ano no máximo. Afinal de contas, pra que mais banho que isso? E além disso, se você for tomar banho, obviamente você vai retirar aquela camada protetora essencial de sujeira, né? Que impede que você seja contaminado, né, gente? Então, assim, um século muito higienizado, com muitas preocupações com higiene, né? Para a Europa, porque, por exemplo, as centenas de povos indígenas que viviam aqui no Brasil, as centenas de povos americanos brasileiros, tomavam até, se eu não me engano, 7 banhos por dia, mas afinal de contas são povos muito inferiores, eles não sabiam que retirava essa camada protetora de sujeira, né, gente? E falando em povos inferiores, né, eu soube, né, eu só quero comentar isso aqui porque eu acho muito importante comentar, até porque a gente tá falando de viagem no mar, indo da Europa pro Brasil, né, uma certa empresa tá transmitindo uma propaganda em que diz que uma certa cidade lá do sul do Brasil, Ucuruti, uma coisa assim, não tenho nome muito bom não tenho lembrança muito boa para nome não, mas enfim, é uma coisa assim, disse que
os templários em 1300 e alguma coisa vieram aqui lá para essa região, né, e fizeram lá as pinturas rupestres, gente. Olha, eu tô falando isso porque é uma coisa ridícula. É ridículo você dizer isso. Não é ridículo você dizer que um monte de gente chegou no Brasil antes de Cabral, né? Eu já disse aqui, antes de Cabral veio o Vicente Pinzon, veio o Duarte Pacheco Pereira, o Bartolomeu Dias, também... dizem que os chineses vieram, também tem os romanos lá que tem as ânforas, mas isso ainda não foi determinado, né? As pesquisas, por causa de quando foram descobertas, o pesquisador decidiu encerrar, porque era um período muito conturbado, né? Se eu não me engano era a ditadura militar. Foram retomadas esse ano, né? 2020, ou foi no final de 2019, mas a pandemia atrapalhou, né? Mas enfim, e teve também os povos americanos, né, os ditos indígenas que chegaram lá vindo pelo Estreito de Bering, passaram lá pela América do Norte, coisa e tal. Também teve os povos africanos que num período ainda mais antigo, né, se eu não me engano lá por volta de 50 mil anos atrás, eles chegaram aqui no Brasil, né? Enfim, assim, excluindo todos esses povos, é claro que, assim, excluindo toda essa gente, sim, Cabral foi a primeira pessoa a pisar aqui no Brasil, né? Sim, eu não digo, então, que seja ridículo você dizer que os templários chegaram no Brasil antes de Cabral, né? Eu digo que o ridículo é dizer que os templários chegaram no Brasil antes de Cabral por tendo acesso a documentos e que a presença deles é comprovada por pinturas rupestres. Isso é ridículo, gente, sabe por quê? Porque é a mesma coisa que fizeram, bom, basicamente desde que se descobriu pinturas rupestres, né? No Brasil, afinal de contas, desde que se descobriu pinturas rupestres no Brasil, né? Se considerou que quem fez foram os fenícios, foram os atlantes, né? Porque não pode ter sido índio, porque índio é burro, né, gente? Então, assim, é uma perspectiva muito ridícula, uma perspectiva muito preconceituosa mesmo, uma perspectiva que o objetivo é minimizar esses povos, né? Então, assim, essas balelas eu só quero comentar porque eu gosto de criticar isso até porque muita gente não sabe, então tem muita gente que eu tenho certeza que vai ouvir isso e vai acreditar que é verdade, afinal de contas, por que é que uma propaganda iria mentir, né, gente? Então... deixando minha crítica de lado, né? Vamos voltar aqui. Então, assim, era um momento muito higiênico na Europa, né? E se era higiênico lá no continente, imagina nos navios. Então imagina só, se nos navios toda essa higiene, né? De menos de 2 banhos por ano, né? Imagina só como deve ser a sala lá de mantimentos, né? Cheia de rato, barata, carucho, uma maravilha, né? Então, assim, essa maravilha. E aí, como se não bastasse, uma outra coisa maravilhosa dessas viagens era o seguinte: as pessoas não tinham como consumir frutas, como, por exemplo, laranja, bicho, agora não sei se é laranja, mas caju, por exemplo, né? Que são fontes de vitamina C. E a vitamina C, para quem não sabe, quando a gente não consome vitamina C, a gente tem uma doença chamada escorbuto. O que tem várias características, que eu já disse aqui, eu disse lá, se eu não me engano, no vídeo, o que a gente conversou sobre a importância do cajueiro, sobre a relação do cajueiro e a capoeira, também conversamos no vídeo sobre a travessia do Atlântico feita pelos navios negreiros. Se quiser, é só ir lá ver, né? Ou então é só pesquisar na internet que é rapidinho, mas enfim. Então, assim, são condições ótimas,
assim para uma viagem, né? E como eu já disse, os navios ingleses eles eram espaçosos, eram bem amplos, né? Eram organizados, tinham a tripulação era toda bem disciplinada. E os navios portugueses, vocês até o final do vídeo vão ter uma ideia do que tá, de como é que eram os navios portugueses, né? Antes de falarmos dos navios e essas coisas mais particulares dessa viagem, vou primeiro fazer uma correção aqui, né? No vídeo passado eu disse que a família real se distribuiu em 4 navios. Eu acho que na hora acabei contando errado e eram 3 navios, ficou dividido da seguinte forma. O Dom João, a família real, a parte importante, né? A rainha, o príncipe regente, a esposa dele e os filhos e as filhas, né? Ficou distribuído da seguinte forma: o Dom João VI, a Dona Maria I, o Dom Pedro e o Dom Miguel, eles foram para a nau Capitânia, o príncipe real, e que estava levando um total de 1.054 pessoas no seu 67 metros de comprimento, 16,5 de largura, 3 conversas para as baterias de tiro dos seus 84 canhões e um porão de carga. Assim, eu não tenho a mínima noção de espaço, então eu não sei o quão bem acomodadas 1.054 pessoas ficariam nesse navio, mas eu imagino que não deva ser lá muito bem acomodadas, porque no livro diz que é muito pouco espaço para muita gente e também disse que não tinha espaço para as pessoas dormirem nos convés, né? Então teve gente que ficou dormindo do lado de fora do navio, né? Uma maravilha, nada como dormir sob as estrelas, né? E bom, e os navios todos os navios portugueses em geral estavam nessas condições porque foi uma partida muito apressada, como vocês já sabem, não tiveram tempo de se organizar, né? E aí, além disso, a Carlota Joaquina, Maria Teresa, Maria Isabel, Maria da Assunção e a Ana de Jesus foram para a nau Alfonso de Albuquerque. A Maria Francisca e a Isabel foram no Rainha de Portugal. No caso, de todas essas que eu falei, apenas a Carlota Joaquina não é filha da Carlota Joaquina, né? Eu não vou dizer que elas são filhas do Dom João VI, porque, como eu já disse, é bem complicado. Talvez o Dom João VI só tivesse dois dos filhos da Carlota Joaquina, né? Porque a relação deles não era lá uma relação muito harmoniosa, né? É muito provável, Claudinei, que não dava para abraçar ninguém aí, né? Bom, agora falando da viagem propriamente dita, vocês vão ver como é uma viagem maravilhosa. Assim, vou ser bem sincero, eu podia simplesmente falar que eles partiram nessa data e que eles chegaram em 1808 num tal dia, né? Acho que tem até a hora aqui no Brasil, mas eu não vou fazer isso, sabe? Porque eu acho que é tipo contar a história da Guerra de Troia e chegar no final e falar que todo mundo morreu exceto o Odisseu, o que só chegou lá na Grécia 10 anos depois, gente. Não tem graça, né? Então eu vou passar assim esse vídeo inteiro contando dessa viagem absurdamente incrível, né? Porque olha só, para começar, eles chegaram, né? Teve lá essa reunião de 3 horas. Aí mal terminou essa reunião de 3 horas, cada um tava lá no seu navio e o vento decidiu mudar de direção. Olha que maravilha! O vento estava totalmente a favor da rota que eles pretendiam e se inverteu completamente. Então, ao invés deles estarem indo lá para o Rio de Janeiro, eles começaram a ser mandados direto lá para Portugal, para a costa portuguesa, que já estava tomado pelos franceses, né? Então, assim, um início maravilhoso. Obrigado, Alcione. E aí, o que acontece? E aí, logo em seguida, começou uma tempestade
tempestade. Afinal de contas, gente, nada como começar bem, né? Só que o que acontece? Os capitães, né? Os capitães decidiram então aproveitar o vento e mudaram de curso indo em direção ao Canadá, né? E aí vou dizer aqui quanto foi que eles percorreram, né? Aqui em 3 dias, né? Porque eles demoraram uns 3 dias para corrigirem o curso. Eles percorreram 160 milhas náuticas, que dá 300 quilômetros, né? Indo em direção ao Canadá em mais ou menos uns 3 dias, né? Eles consertaram o curso. Bom, e aí eles consertaram o curso, já estavam bastante distantes da costa portuguesa, né? E decidiram fazer mais uma inspeção e os oficiais ingleses consideraram 2 navios da frota portuguesa inaptos para fazerem uma viagem tão longa, e aí os portugueses decidiram que iam se arriscar e mandaram só um navio de volta, um navio que foi inclusive pego pelas forças francesas, né? E assim, esse é o começo maravilhoso de uns 3 meses de sofrimento para toda uma corte real, né? O que acontece? Para começar, a gente tem que ter uma noção seguinte, que viajar de barco não é uma coisa fácil. Se você não tem costume, você vai ficar enjoado lá com o balanço do mar, né? Agora, além de estar enjoado com o balanço do mar, nessa viagem, como eu já disse, não teve tempo para se preparar, então tinha pouca comida e pouca bebida, né? Além disso, além do escorbuto, além dos navios portugueses serem péssimos, que inclusive as cordas e as velas de vários deles estavam podres. Na verdade, o Dom João VI deixou 1/3 dos navios no porto, porque eram navios que simplesmente não tinha como eles usarem, né? Além de tudo isso, também teve casos de peste bubônica lá dentro dos navios, né? Peste bubônica, para quem não sabe, é aquela doença maravilhosa também conhecida como peste negra, né? E mais do que isso, deixa eu ver o que mais teve aqui, né? Deixa eu ver. Sim, é claro, a gente tá no final lá, né, no final do ano, então assim, tá em novembro, é inverno na Europa, tem aquele frio maravilhoso, né, somado com aquela água gelada, né, e a água gelada mais frio fica ainda mais frio, e aí nada como uma grande mudança de temperatura, né, chega no Equador aquele calor dos infernos, né, que chega a 35 graus, né? Uma maravilha. Então assim, né? E você pega e ninguém lá tem costume de viajar de barco. Então assim, realmente, Alessandra, é uma verdadeira desgraça, né? E não tem costume de andar de barco. Detalhe, eles passaram 100 dias viajando. Uma maravilha, né? Bom, e aí, além de todas as doenças, né, pra vocês terem uma ideia, a doença era uma coisa assim que se proliferava muito rápido nos navios, né, inclusive no navio da Carlota Joaquina aconteceu uma coisa muito engraçada, né, teve uma infestação de piolhos, vejam só, né, todo mundo teve que raspar os cabelos, né, as fraus, né, que tinham cabelos longos, né, tiveram que raspar tudo por causa dos piolhos, e aí o que eu acho mais engraçado disso não é nem esse fato infeliz, né? Porque como vocês podem ver, eu não sou exatamente a favor de cortar cabelo, né? O que eu acho engraçado é que quando eles chegaram no Brasil, né, as pessoas olharam assim, as damas portuguesas, né, olharam assim, até a princesa, esposa do príncipe regente, tudo com cabelos raspados, usando turbantes. O que eles concluíram? É moda na Europa, vou fazer também. E fizeram, né? Uma coisa assim maravilhosa, nada como ser colônia de alguém, né? E
o que é mais maravilhoso vocês vão saber no final, né? Se eu me lembrar de falar. Bom, e aí, no dia... realmente é um milagre que eles tenha chegado alguém. Mas, bom, o fato é que no dia 5 de dezembro, uma parte dos navios que estava sob o comando de Sidney Smith alterou o rumo lá em direção ao bloqueio feito pela França, né, lá em Lisboa. O Google decidiu que quer me espionar de novo, né? Então ele novamente me atrapalhou aqui. Bom, enfim, no dia 5/12, o Sidney Smith foi lá, deslocou uma parte dos navios ingleses para romper lá o bloqueio de Lisboa. O Lord Strangford, que foi o principal articulador dessa fuga, voltou lá para a Inglaterra. Falando nisso, vou dizer aqui uma informação que eu acho interessante, né? Que eu anotei. A família real ela foi escoltada por mais ou menos 16 navios de guerra britânicos, né? Eu digo mais ou menos porque no livro diz que foram 16 navios de guerra britânicos que se associaram direto ou indiretamente com essa missão, né? Então é mais ou menos isso, né? Bom, deixa eu ver, quem mais foi embora? Não, acho que ninguém mais foi embora. Aí a outra parte dos navios britânicos ficaram sob o comando de Graham, não sei falar inglês não, mas enfim, deve ser algo tipo Graham Murray, né? Deve ser uma coisa assim, Graham Murray, pronto. E no caso são o Marlborough, o London, o Bedford e o Monarch, né? Bom, e aí no dia 8/12, né? 8 de dezembro, ou seja, uns 3 dias depois, veio um nevoeiro extremamente denso que cobriu tudo, né? Ele era tão denso que, segundo, deixa eu ver como é que era o nome, o James Walker, que era capitão do HMS Bedford, que era um navio de 74 canhões, diz que não dava para ver 3 vezes o comprimento do navio à frente, né? Eu imagino que isso deva ser pouco, eu não sei porque eu não sou marinheiro, né? E eu não sei quanto é o tamanho de um navio de 74 canhões, mas enfim, né? E aí teve esse nevoeiro e logo em seguida uma tempestade, não é maravilhoso? Mais uma tempestade, né? E assim, essa tempestade ocorreu quando eles estavam se aproximando do arquipélago da Madeira. E perto do arquipélago da Madeira, mais especificamente ao norte de Porto Santo, tem uma coisa chamada Oito Pedras, que é basicamente um conjunto de rochedos que como é que é? Um conjunto de rochedos parcialmente submersos, né? E que é inclusive responsável por muitos naufrágios. Então, como estava tendo uma tempestade, estava à noite com um nevoeiro, né, uma maravilha, decidiram esperar até amanhecer, né? E essa tempestade durou, deixa eu ver quantos dias que foram, durou sem trégua nenhuma por 2 dias. Na madrugada do dia 10, essa tempestade quebrou o mastro do Bedford. E aí eles foram tentar levantar o mastro de novo pela manhã, e o vento estava tão forte que jogou um marinheiro para fora do navio, né? E aí mandaram lá um bote salva-vidas tentar pegar, demorou pra caramba para eles conseguirem resgatar o marinheiro. Tem até o nome do marinheiro, deixa eu ver, Gerald Green, né? Mas enfim, o marinheiro sobreviveu para contar a história, né? E detalhe, quebrou o mastro do navio do Bedford, né? E o Bedford era um navio inglês, né? Um navio bem cuidado. Então imagina os navios portugueses que estavam tudo apodrecendo, né? Para vocês terem só uma ideia, o mastro da Medusa, segundo o livro 1808, ele despedaçou-se, né? Foi despedaçado. Ele não falou quebrou, tá? Eu não sei se o mastro quebrou ou se ele foi realmente feito.
o telefone não quer colaborar hoje, enfim, né? Bom, enfim, não sei como ficou para vocês, mas o mastro, ele disse que o mastro despedaçou-se, que eu imagino então que realmente deve ter sido uma coisa bem feia e não tão recuperável, né? E aí, além do mastro principal ter sido despedaçado, o terceiro mastro tombou e o outro tava, pelo que eu entendi, as velas estavam podres demais para continuar navegando, né? Então, ele ficou literalmente à deriva da tempestade, né? Bom, mas... boa noite, Marcelo Eduardo. Mas o Medusa, ele vai conseguir chegar no dia 13 de janeiro, né, em Recife, e aí ele vai seguir para Salvador, né? Falei dele separadamente porque ele foi separadamente do resto, né? Tiveram outros navios que chegaram antes, além do Medusa, né? Teve o, deixa eu ver qual que era, o navio, deixa eu ver qual que era, o Brig Voador. Meu Deus do céu, hoje tá difícil, né? Foi o Google de novo. Depois dizem que o Google não espiona a gente, né? Mas enfim. O Brig Voador, ele chegou no dia 14 de janeiro, né? No Porto do Rio de Janeiro, para avisar que a família real estava chegando. E aí, deixa eu ver quem mais que foi. A Nau Martim de Freitas chegou no dia 10 de janeiro na costa nordestina. E alguns dos navios da comitiva real que levavam duas tias e duas filhas do Dom João, hoje aportaram no dia 17 de janeiro lá no Rio de Janeiro. E no caso, depois eu conto aqui. Bom, enfim. Bom, depois que essa tempestade lá perto da Ilha da Madeira passou, uma coisa maravilhosa aconteceu, né? Detalhe, no primeiro dia, quando eles decidiram esperar, no dia seguinte, quando ele amanheceu, uma parte da frota tinha simplesmente desaparecido, tá? E quando a tempestade passou, metade da frota tinha literalmente ido para o caminho errado, né? Tava toda se direcionando para o noroeste, né? Inclusive a nau Príncipe Real, e deixa eu ver a outra, o Alfonso de Albuquerque, né? Tava indo para noroeste. Quando todas as outras estavam indo pro sudoeste, né? Então eles estavam meio que assim, né? E eles estavam e o objetivo deles era aportar nas ilhas do Cabo Verde, né? Que é uma coisa que tinha sido previamente combinada. Se por algum motivo os navios se separassem, era para se dirigir para Cabo Verde, esperar os outros, né? Mas enfim, então assim, né? E aí um dos navios que estava indo para o rumo certo, por causa das velas que estavam tudo detonada, quase começou a sair do rumo e quase que não chega também, né? Mas enfim, chegaram em Cabo Verde. A Carlota Joaquina e as filhas dela decidem ir visitar lá o Dom João VI e a Dona Maria I. Eu acho que a Carlota Joaquina queria visitar mesmo a Dona Maria I e não o Dom João VI, porque enfim, né? Eles tinham uma relação maravilhosa, como vocês já sabem. E aí seria a última vez em que a família real teria se visto antes do final da viagem, né? Porque o que acontece? Deixa eu lembrar aqui. Peraí, esqueci, bicho. Sim, e aí tendo feito os reparos, eles seguiram para Salvador, né? O Dom João VI, ele simplesmente eles mudaram de ideia. Eles decidiram que não iam mais para o Rio de Janeiro. Não se tem certeza do motivo real, né? É uma coisa bem confusa, não se sabe exatamente o porquê, mas eles fizeram essa mudança. E assim, e se vocês estão achando que as desgraças acabaram, não acabaram, né? Porque quando chega porque na parte sul do Equador tem uma coisa muito chata chamada calmaria, né? As calmarias no Atlântico Sul
Bom, as calmarias no Atlântico Sul são uma coisa bem comum. Pera aí, deixa eu ver, porque eu não sei se está travado para vocês. Pronto. As calmarias no Atlântico são uma coisa bem comum, né? No Atlântico Sul. Então teve uma calmaria lá que pegou a nau do príncipe, as duas naus aí principais, né? A do Dom João VI e a da Carlota Joaquina. E essas naus, elas precisaram de 10 dias para percorrer, acho que 30 milhas náuticas. 30 léguas, né? E numa situação normal, isso teria sido feito em apenas 10 horas, né? Em uma situação normal, isso teria sido feito apenas em 10 horas, né? Então, assim, um atraso significativo, né? E é um atraso onde a comida tá acabando, a bebida tá acabando, isso claro, se já não tivesse acabado, né? E mais do que isso, a gente está falando de uma região próxima do Equador, então é aquele calor de 35 graus maravilhoso que todo europeu acostumado com o inverno deve amar, né? Num navio que foi descrito pelo 1808 como uma autêntica sauna flutuante, né? Uma maravilha, né? Bom, enfim, eles chegaram às 11 horas da manhã do dia 22 de janeiro de 1808, milagrosamente sem nenhum naufrágio. Isso é um milagre, né? E pior mesmo, que parece muito uma coisa de desventuras em série, né? Bom, que é uma coisa, que é uma desgraça atrás da outra, né? E aí vocês pensam, pronto, chegou em Salvador, agora deve ficar tudo certo, né? Agora eu chego ali, tem aquela recepção, né? Maravilhosa, né? E aí vai ficar tudo uma maravilha, né? Não exatamente, na verdade, quando eles chegaram, eles ficaram um tempão lá esperando no porto, e porque ninguém apareceu. Eles ficaram lá no tempo esperando no porto porque ninguém apareceu. Ninguém sabia que eles estavam lá. Ninguém sabia que eles tinham chegado, né? Porque o que acontece? Para começar, a rota original era para o Rio de Janeiro. A Brig lá, voador, tinha informado que eles estavam indo para o Rio de Janeiro, que o Príncipe Regente estava chegando lá no Rio de Janeiro, né? E só que assim, eles ficaram impressionados que ninguém tinha aparecido para receber eles, porque eles ficaram impressionados porque ninguém tinha aparecido para receber eles, porque o barco lá que levou, meu Deus do céu, o celular tá difícil hoje. Porque o barco que levou as filhas do Dom João VI e a tia dele informaram que eles mudaram de rumo e foram lá para Salvador, né? Porque lá em Cabo Verde a Medusa deu essa informação, né? Dessa mudança de ideia do príncipe, né? Só que sabe qual que era o problema? O problema é que o sistema de comunicação do litoral brasileiro era um sistema muito voltado para guerra, que era basicamente o seguinte: tinha vários pontos de defesa, né, vários fortes, coisa e tal, e aí sempre que tinha uma informação importante a ser passada, ia sendo passada de uma para uma, porque ia sendo passado de uma para uma da maneira mais rápida possível, porque o que acontece? Se um determinado canto fosse tomado, iria dar para os portugueses, os luso-brasileiros iriam conseguir se defender, ia prevenir de um ataque surpresa. Só que qual é o problema? Demora para então a mensagem do Rio de Janeiro até Salvador de boca a boca, né? Então provavelmente a mensagem chegou tipo assim muito em cima da hora, né? E não tiveram tempo de preparar, ou chegou no mesmo dia, né? E aí talvez, assim, eu imagino que deve ter sido uma situação mais ou menos o seguinte, né? Inclusive pelo que o governador fala depois, né? O cara, depois de atravessar depois dessa mensagem chegar finalmente em Salvador, né?
cara fala, olha, a família real tá indo aí pra Salvador, tá bom? Tem que preparar uma coisa legal, coisa e tal. E aí chega um outro cara assim e fala, senhor, tem um monte de navios portugueses e ingleses parados lá no porto sem fazer nada, sem nenhum tipo de autorização, né? Aí ele pensa, meu Deus, será que eles chegaram? Não é possível, né? Ele chegar lá e ver lá o Dom João VI esperando uma explicação por que não tinha uma comitiva pra ele, né? Uma festa pra ele, afinal de contas ele tinha passado por toda essa desventura, né? E não tinha ninguém pra receber, olha que absurdo, né? E aí eu acho isso porque o cara falou que ele tinha ordenado que ninguém fosse até eles até que ele recebesse ordens de sua majestade, né? E aí o Dom João VI perguntou, por que você fez isso? Deixa o povo vir, eles querem me ver. Aí, né? Então assim, eu imagino que deve ter acontecido mais ou menos uma coisa assim, né? E aí, no caso, o governador, para quem não sabe, foi o... Veja, cadê? Só uma correção, quem deu essa informação não foi a Medusa, foi a Minerva, tá? Foi a fragata Minerva, a informação lá que deu lá em Cabo Verde, né? Deixa eu ver, cadê o nome do... Aqui, o governador é o João Saldanha da Gama, né? Que é o Conde da Ponte. E depois dele veio o arcebispo Dom José da Santa Escolástica cumprimentar o príncipe. Acho que concordo, Marisodé. Da mesma forma que eu fugindo de Portugal, chegou incógnito no Brasil também, olhando por esse ponto, tá justo mesmo, né? Bom, e aí eles passaram mais uma noite nesses navios, né? E no dia seguinte, quando acordaram, aí sim, tava lá, não tinha nem espaço mais para as pessoas passarem assim lá no porto, né? Tava tudo totalmente engarrafado, todo mundo gritando de alegria, os fortes deram lá uma salva de tiro de canhão. Os sinos de todas as igrejas de Salvador estavam lá tocando, né? Todo mundo gritando, aquela maravilha, né? E aí todo mundo, a família real foi toda para carruagens que estavam esperando eles e foram, deixa eu ver para onde é que foi, que eu não sei quando é que foi, para onde é que foi na Rua da Preguiça, atravessaram lá a Rua da Preguiça e a ladeira da Gameleira e foram até o Largo do Teatro, que é a atual Praça Castro Alves. E lá eles são recebidos pelos representantes da Câmara e são convidados pelos representantes da Câmara para irem até uma igreja, para irem até a Igreja da Sé, onde o arcebispo celebrou um Te Deum Laudamus, né, para agradecer o sucesso da viagem, coisa e tal. E aí chegou a noite, eles foram colocados onde? No Paço do Governo. E aí foi uma semana de música, dança, alegria, espetáculos luminosos, e as cerimônias de beijamão, né? Uma maravilha. Claro, para quem não sabe o que é uma semana de beijamão, é basicamente o seguinte: era uma cerimônia para homenagear o rei, né? Ou no caso o príncipe regente, né? Onde as pessoas iam lá se enfileiravam lá, né? Uma atrás da outra para ir beijando a mão do rei / príncipe regente, no caso Dom João VI, né? E assim, filas intermináveis mesmo, porque eram filas assim com todo mundo de Salvador, né? Talvez até gente de outros lugares que soube da notícia e foi lá para Salvador, né? Enfim, então assim, essa maravilha toda, mas a alegria é uma coisa assim que infelizmente dura pouco, né? Então o Dom João VI e toda a corte se mudaram, embarcaram novamente, foram lá para o Rio de Janeiro, né? E aí eles chegaram, deixa eu ver, no caso eles partiram em 26 de fevereiro
e chegaram no dia 7 de março de 1808 lá na Baía de Guanabara, né? Deixa eu ver. Sim, claro. E aí o Brasil vai entrar em um novo momento da sua história, que até esse momento o Brasil era uma mera colônia portuguesa, né? Era só mais uma colônia. E agora não, agora o Brasil é a capital do Império Português, do Reino Português no caso. E sendo a capital a sede da capital do Império do Reino Português, é claro que não poderia ser mais uma colônia. O Brasil é elevado à categoria de Reino Unido. Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, né? E esse é o chamado período joanino, do qual a gente vai conversar mais depois, né? Sim, eu ia encerrar exatamente agora. Mas é claro, em todo esse período de evolução do Brasil, Portugal iria passar por 7 anos vivendo uma série de confrontos que ficaram conhecidos como a Guerra Peninsular, né? A qual seria a causa da fuga e da morte de mais de 1 milhão de portugueses, né? Assim eu encerro a nossa odisseia, né? A gente teve a Ilíada e agora começou a nossa odisseia, né? Esse é só o começo. E a gente irá continuar, talvez terminar, próxima semana, às 8 horas da noite, na quinta-feira. Assim que eu encerrar, daqui uns 15 minutos, esse vídeo deve estar no YouTube, no meu canal Papo com Grilo. E logo depois eu irei colocá-lo no Instagram, né? Por favor, compartilhem. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima semana.